Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. É sempre uma alegria estar aqui com você. Que o Senhor abençoe a sua semana, que a mão dele esteja sobre você e que ele te livre do mal. Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos a sua presença, o seu nome, aqui nesse lugar, para te adorar, te exaltar e bendizer o Senhor. Fala conosco nesse nosso momento em que paramos tudo para meditar na sua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa ele prescreveu. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza
de um pecador no Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você, para você. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo que nós não possamos carregar. Então, fica firme, carregue a sua cruz, siga Cristo, não negue a sua cruz. Olha que coisa mais linda. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você, para você. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 45. Nós já estamos há algum tempo aqui nesse capítulo 6, na verdade. O capítulo 6 tem 49 versículos, nós estamos chegando ao final dele. O versículo 45 do capítulo 6 está escrito assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Senhor, nos fale na sua palavra, nós te pedimos. Fala comigo, fala com meu irmão, nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Você sabe que eu fiz 2 orações, né? Nós vamos fazer mais uma ao final, onde eu vou abençoar a sua vida, né? Quando eu abençoarei a sua vida, a sua semana com uma oração. E hoje nós queremos falar sobre esse seu coração que é cobiçado, seu cobiçado coração. Nós fomos criados inteiros. Eu gosto de falar que Deus nos criou íntegros. Em nós não havia falta, em nós não havia excesso. Deus nos fez exatamente como Ele queria que nós fôssemos. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu consciência e Deus nos deu liberdade. E mesmo após a queda, embora a imagem e semelhança de Deus em nós tenha sido afetada, nós preservamos a inteligência, nós preservamos a consciência e nós preservamos a liberdade. Olha que coisa maravilhosa, Deus nos deu inteligência para entender. Então hoje você, eu, nós temos inteligência para entender. Significa que eu sou capaz de pegar a palavra de Deus ou qualquer coisa a qual eu me dedicar e entender aquilo. Isso é uma coisa tão maravilhosa. O Senhor nos deu inteligência para entender, para compreender, consciência para avaliar. Isso também é uma coisa maravilhosa. Todo ser humano, não interessa onde ele esteja, não interessa se ele já teve acesso à palavra de Deus, às Escrituras ou não,
ele tem dentro dele, foi colocada por Deus na sua essência, a capacidade, a consciência e a capacidade de discernir o certo e errado e o bem do mal. O Senhor colocou, e os teólogos, né, eles chamam isso de a lei moral. Deus escreveu a lei moral no nosso coração, nós nascemos com ela, nós temos a capacidade de aprovar e de reprovar aquilo que é certo e aquilo que é errado, e às vezes não precisa de ninguém te falar aquilo que é certo, aquilo que é errado, a sua consciência, ela fala para você. Todo mundo sabe que é errado matar, que é errado trair, que é errado mentir, mesmo que não haja um código escrito que fale a respeito disso. É uma coisa maravilhosa, a lei moral que Deus colocou no nosso coração. Então, Deus nos deu inteligência para entender, consciência para avaliar e liberdade para escolher. Se nós somos inteligentes para compreender, conscientes para avaliar e livres para escolher, nós somos, logicamente, moralmente responsáveis. Nós somos moralmente responsáveis. O sábio, certa vez, depois de refletir muito no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, ele faz uma séria advertência. Ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Olha que texto muito sério, deixado para você e para mim pelo próprio Deus. Deus nos pedirá conta de toda escolha que nós fizermos. Então, por meio de ideias, por meio de filosofias, por meio de ofertas, delícias e tantas coisas, nós somos muitas vezes seduzidos, encantados para acolher aquelas ideias, pensamentos, delícias apresentadas, e eu vou armazenar essas coisas no nosso coração ou não. Algum tempo a gente fez uma reflexão a respeito de onde vêm as ideias, né? De onde vêm as ideias que dirigem a nossa vida, que fundamentam a nossa vida. Nós enchemos o nosso coração com essas ideias e entregamos o nosso coração, às vezes, para coisas que vão, em vez de produzir bons frutos, vão produzir maus frutos. Esse texto que nós lemos, esse versículo 45, ele está dentro de um parágrafo, né, de um contexto que diz assim: não há árvore boa que produza mau fruto, não há árvore má que dê bom fruto. O Senhor está falando disso. O Senhor está falando daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. O que é maravilhoso de tudo isso é que eu tenho a liberdade para entregar o meu coração para quem eu desejar. E uma pergunta que surge é: a quem você tem entregado o seu coração? Para quem você tem inclinado o seu ouvido? A quem você tem parado, assentado para ouvir? A Bíblia diz que Paulo cresceu assentado aos pés de Gamaliel. De uma maneira ou de outra, a gente está sempre assentado aos pés de alguém, recebendo luz ou trevas. O nosso coração é disputado, o nosso coração é cobiçado. Por que o nosso coração é disputado e cobiçado? Porque se empregam propagandas, marketing, seduções, ofertas para nos cativar, para nos cevar, para nos conquistar, para conquistar o nosso coração. Porque quem tem o seu coração tem tudo. A quem você tem entregue seu coração? Todos estamos a armazenar tesouros em nosso coração, bons e maus tesouros. O homem bom armazena bom tesouro,
O mau tesouro. A escolha sempre é nossa. Olha que coisa maravilhosa, inteligência para compreender, consciência para discernir e liberdade para escolher. A escolha é sua. Se a escolha é sua, se você está habilitado e equipado por Deus para avaliar, discernir e escolher, você também é responsável, você será responsável. Como nós lemos, como nós falamos há pouco, o Senhor nos pedirá conta de tudo. Se alegre, aproveita, se entregue, porém, Deus te pedirá conta de tudo. Há alguns anos, eu trabalhava com educação profissional na polícia, junto com um grupo muito bom. E naquele tempo eu era o chefe da divisão de ensino. Significa que eu era responsável pela educação na polícia inteira. E eu ficava muito angustiado e sofria muito quando eu via policiais morrendo. Ainda sofro muito e me angustio muito. E oro para que Deus proteja os policiais e peço a você que ore sempre para que Deus guarde e proteja os policiais. Naquele tempo eu via muitos policiais morrerem em serviço, então eu decidi fazer uma grande pesquisa e escrever um manual. Escrevi um manual, importei livros, os livros estão até aqui. Importei livros, naquele tempo tudo era muito difícil, né? No começo da década de 2000, nós não tínhamos essa facilidade que a gente tem hoje, então tudo era muito difícil. Eu conheci um sargento na polícia americana e eu correspondia com ele. A internet era internet de escada. Meu Deus, que coisa horrorosa que era a internet. Aí eu às vezes reservava madrugada para mandar uma mensagem para ele, entrar em contato com ele. Ele foi me orientando, e aí, orientando a minha pesquisa, eu fui comprando livros, estudando esses livros e escrevi um manual que ficou, graças a Deus, apesar de todas as alterações que a equipe revisora fez nele para pior, né, na minha forma de observar como autor, né? Mas era tão difícil naquele tempo que eu fiz o meu trabalho e deixei eles fazerem os deles. Mas nesse manual tinha uma parte lá do uso da força que dizia assim que nós devemos estar prontos para dizer diante do juiz as razões pelas quais nós tomamos aquela decisão. Imagine, o policial, ele toma decisões o tempo inteiro. Ele toma decisões em frações de segundo. Ele toma decisões muitas vezes em reação a uma ação que está sendo praticada contra ele. Então, por exemplo, para um policial tomar a decisão de usar a força contra alguém, ele tem a força letal, ele tem, por exemplo, que se certificar que aquela pessoa é uma ameaça, que aquela pessoa vai proferir uma agressão contra ele, vai praticar uma agressão contra ele, e ele tem fração de segundo para entender isso tudo e reagir a uma ação. Teoricamente, ele já está em desvantagem quando ele usa a força letal e reage a uma agressão injusta, ele já está em desvantagem. Tudo isso é muito rápido, tudo isso é muito difícil e ele avalia muitas vezes sozinho no território, sem tempo de consultar um especialista, e ele precisa saber que depois, num tribunal, no ar-condicionado, autoridades, o promotor de justiça, o juiz, às vezes o júri, vão avaliar tranquilamente a decisão que ele tomou. E a gente ensinava, o manual, está escrito no manual, você precisa estar preparado para justificar diante de um juiz todas as escolhas que você fez e explicar para ele por que você tomou essa decisão. E olha que coisa tão difícil, você tem fração de segundo para decidir, você não pode consultar um especialista, você está reagindo a uma ação e você
precisa ser capaz de justificar diante de um juiz, diante de um tribunal, por que razão você fez aquela escolha e tomou aquela decisão. Essa é uma regra muito séria, ela é uma regra usada por policiais no mundo inteiro. Você toma a decisão de prender uma pessoa, você tem que ser capaz de explicar diante do juiz por que você prendeu aquela pessoa. Você toma uma decisão de atirar numa pessoa, você tem que ser capaz de explicar diante do juiz por que você atirou naquela pessoa. Olha que coisa impressionante, nós temos inteligência, consciência e liberdade, tomamos decisão, fazemos escolha e nós devemos ser capazes, como seres moralmente responsáveis, de explicar diante de um juiz, na verdade, diante do justo juiz, por que nós tomamos aquela decisão. Sabe, o texto do apóstolo Paulo, escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, está escrito assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa estar preparado para dizer diante de Deus por quê você acumulou um tesouro ou por que você desprezou a palavra de Deus, por que você desprezou a sabedoria de Deus, porque você desprezou Cristo crucificado, ressuscitado. Você precisa ser capaz de explicar diante de Deus, se é que é possível explicar diante de Deus, porque você recusou a graça, o amor de Deus, uma vez que está escrito, primeiro, que todos nós somos pecadores, segundo, não há justo nenhum sequer. Todos pecamos e estamos longe de Deus, porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não receba a punição, mas tenha a vida eterna. João diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você rejeita Cristo, se você rejeita essa palavra, se você rejeita a graça de Deus, meu Pai, como você vai explicar isso, sabe? Jesus pagou o preço, mas se você rejeitou a ação de Jesus, a redenção de Jesus, você vai ter que assumir as consequências das suas escolhas. O policial tem que ser capaz de justificar diante de um juiz, de um promotor, porque ele fez o que ele fez. Naquele dia, de que maneira nós vamos justificar diante de Deus, diante do tribunal de Cristo? Por que nós rejeitamos o amor de Deus? Por que nós rejeitamos a graça de Deus? Por que nós rejeitamos a sabedoria de Deus? Por que nós rejeitamos o amor de Deus sobre a nossa vida? Todos nós estamos a armazenar tesouros no nosso coração, bons e maus tesouros. Nós recebemos ofertas de bons e maus tesouros. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não acolhe, não acumula esses tesouros, maus tesouros no seu coração. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele reconhece a palavra de Deus como um rico tesouro e guarda no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Você sabe,
Não há nada melhor, mais precioso para você e para mim do que nos voltar para Cristo, voltar para a palavra de Deus, usar a nossa inteligência para entender a palavra de Deus, usar a nossa consciência para discernir o mundo da palavra de Deus, o mundanismo da sabedoria de Deus. Usar a nossa consciência para entender que a palavra de Deus é um padrão moral elevadíssimo, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que é provisão de Deus para nós vivermos uma vida excelente. Para encerrar essa nossa reflexão, antes da nossa oração, quero ler para você um texto do livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 26. Deus, que é o dono, Senhor de tudo, dono do ouro e da prata, Criador de tudo e de todos, que não tem falta nem necessidade de nada, Ele apresenta para você um pedido especial hoje, e Ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Aquele que é dono de tudo te pede uma coisa que ele não tem. Pensa bem. Aquele que é Senhor de tudo e de todos, que é dono de tudo e de todos, que não tem falta de nada, te pede uma coisa. E ele diz para você agora: filho meu, me dá o seu coração. Meu irmão, minha irmã, use a liberdade, a consciência e a inteligência que você tem para examinar todas essas coisas, para avaliar que a palavra, que não há nada melhor para você e para mim. Nós podemos experimentar delícias momentâneas. Algumas pessoas foram lá para o carnaval e se entregaram a delícias. Algumas daqui a 9 meses vão se arrepender amargamente, alguns também, não é? Porque ali na confusão, na festa, na bebida, na droga, liberaram a carne para os desejos. Há caminhos que ao homem, diz o texto, que parecem direito, mas que são caminhos de morte. E hoje o Senhor te apresenta a possibilidade de entregar para Ele o seu coração. E Ele te diz: dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Existe alguma coisa, pergunto para você, existe alguma coisa melhor e mais excelente do que isso? A eternidade? Uma vida eterna com Deus, a gozar delícias que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano? Talvez você possa se inclinar para atender os desejos da sua carne, para os tesouros desse mundo, mas hoje o Espírito de Deus te alerta. Hoje o Espírito Santo fala ao seu coração: dá-me, filho meu, teu coração. O Senhor te pede hoje. Só você que pode entregar para Ele. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus a sua vida. Se você quiser aceitar essa proposta que o Espírito Santo te faz, faça uma pequena oração. Diga assim: Deus eterno, eu quero entregar para o Senhor o meu coração. Se o Senhor pede, dá-me o teu coração, eu quero te entregar o meu coração. E eu quero me agradar dos teus caminhos. Vamos fazer essa oração? Vou fazê-la de novo. E você repete. Você pode orar comigo e dizer assim: Deus querido, meu Pai Celestial, eu quero, ouvindo a sua palavra, entregar ao Senhor o meu coração. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, guia a minha vida, não me deixe cair em tentações
em seduções, me inclinar para as delícias desse mundo. Livra-me do mal do maligno e me ajude a agradar dos teus caminhos. Eu faço esta oração com sinceridade, porque ouvi a sua palavra, compreendi a sua palavra e desejo livremente entregar para o Senhor o meu coração. Eu faço esta oração em nome do teu Filho Jesus Cristo, a quem eu confesso como meu Senhor e Salvador. Por ele também eu já te agradeço, por sua bondade, amor e graça, por tão maravilhosa salvação. Se você orou comigo, cele esta oração dizendo amém 3 vezes. Amém, amém e amém. Agora eu quero orar por suas necessidades, pelos desafios da sua semana, para que Deus te abençoe e te dê vitória. Senhor, apresentamos ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa parentela. Apresentamos ao Senhor o nosso trabalho. Declaramos que nós precisamos, dependemos do Senhor. É o Senhor que traz paz, é o Senhor que dá vitória, é o Senhor que nos ajuda, o Senhor é o nosso escudo. Deus, nos dê saúde, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Senhor, aplana o nosso caminho, nos livra dos espinhos, nos livre das ciladas, dos laços. Abençoa-nos nessa semana, nos ajude a vencer os desafios. Senhor, nos ajude na reunião, no trabalho, nos ajude a solucionar os problemas, nos ajude naquilo que nós precisamos. Coloca a sua mão sobre nós e nos abençoe. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. É a oração que te fazemos, pedindo em nome de Jesus por ele e agradecendo. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, declaro a bênção, a vitória do Senhor sobre a sua vida. Declaro o seu caminho desembaraçado, declaro libertação de todo mal, de toda aflição, angústia, depressão. Todo mal saia da sua vida em nome de Jesus. Também a incredulidade eu repreendo em nome de Jesus. Eu oro para que a bondade, a graça, o amor de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Excelente semana para você. Sempre uma alegria te ter aqui. Deus te abençoe.